E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um tema super importante. É um tema que fala sobre a questão da resiliência e também da autoestima. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos conflitantes e é de suma importância que nós consigamos desenvolver a resiliência. É super importante que nós consigamos manter a nossa autoestima elevada, mesmo diante das adversidades que a vida tem nos apresentado. Quero falar com vocês, meus alunos, que as nossas aulas continuam EAD, que nós vamos continuar nos reinventando. Quero dizer para vocês, meus queridos alunos, que é importantíssimo que vocês tenham em mente essas 7 crias que eu vou dizer agora, que está aí na sua frente, no meu slide. Essa frase é o seguinte, olha lá, ó, o sucesso teve 7 crias. E eu quero que você tome posse dessas 7 crias que o sucesso teve. Olha só, faça, haja, reaja, insista, persista e vença. Vença! Não desista diante das dificuldades que a vida vem apresentando. Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula de hoje, então? O tema resiliência, dentro das ciências humanas, em especial nas áreas da psicologia e da educação, apesar de sua evolução, ele ainda é eventualmente novo. Contudo, a sua importância diante do estudo do desenvolvimento e aprendizagem humana vem desenvolvendo continuamente. Veja lá, conforme Vargas, o conceito evoluiu e adquiriu características que parecem permitir avaliar indivíduos de acordo com as suas, olha, presta atenção nisso, pessoal, possibilidades de enfrentamento de adversidades. Todos nós sabemos que agimos de forma diferenciada um do outro. Quando aparece um problema para você, qual é a forma como você tem enfrentado esse problema? Qual é a forma como você tem tentado lutar para mudar esse problema? Eu sei que às vezes há uma dificuldade enorme de você aceitar, de você querer continuar adiante, de você não desistir dos seus sonhos. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, essa crise mundial que se instalou devido ao Covid-19, né? Devido a essa pandemia e a ganância de pessoas que estão lucrando alto com essa pandemia, infelizmente. E quem está pagando o preço mais caro por isso são os trabalhadores que estão perdendo seus empregos. E eu posso dizer para vocês que é um dos momentos cruciais que nós precisamos entender, que nós precisamos internalizar essa palavra resiliência, para que nós possamos utilizá-la com propriedade, com seriedade e com muita responsabilidade, ok? Então, quem de vocês nunca ouviu essa frase, né? Eu envergo, mas não quebro. Às vezes a gente enverga diante das dificuldades, a gente enverga diante da falta de dinheiro, a gente enverga diante das brigas nos relacionamentos, a gente enverga diante dos problemas com os familiares, a gente enverga diante da ingratidão, a gente enverga diante das dificuldades de saúde. Mas é preciso que a gente reerga, é preciso que a gente levante, é preciso que a gente se posicione e que a gente continue na nossa caminhada, sem desistir, sem abrir mão dos sonhos. É preciso seguir em frente e não desistir dos seus planos. Quais são os objetivos para essa aula? Identificar o conceito de resiliência. Então, até o final da aula eu quero que vocês consigam identificar qual o conceito de resiliência. Analisar o valor de uma boa autoestima, tanto por parte do professor quanto do aluno, no processo de ensino-aprendizagem. Promover uma correlação entre resiliência e boa autoestima com a sua prática pedagógica, tendo como foco a relação professor-aluno.
A gente vai vendo aí agora nos próximos slides. Eu acredito que essa terceira aula vai ser super tranquila. Terceira aula aí no AVA, tá, pessoal? A gente já está tendo aula desde fevereiro. Então, acredito que vai ser bem tranquila. Eu quero que você aproveite esse momento para que você possa se olhar, para que você possa se autoavaliar, para que você veja se você está agindo de uma forma igual ou de uma forma diferente e se você pode melhorar diante da resolução dos problemas que a vida lhe apresentar daqui para frente. Então, eu espero de todo o coração que sirva para que você comece a enxergar com outros olhos, para que você comece a ter uma nova visão de como encarar os problemas, de como encarar as adversidades que a vida lhe apresentar daqui para frente. Existe essa frase, coloquei essa frase aqui do Ayrton Senna, tá? O nosso querido, saudoso Ayrton Senna. É muito importante que nós nos apropriemos dela nesse período de dificuldades intensas, de dificuldade com essas aulas que muitos estão tendo. Eu quero dizer para você que quanto mais forte você se posicionar, quanto mais você resistir, maior vai ser a sua vitória, mais gostoso vai ser o sabor de sentir que você conseguiu vencer. Então olha lá essa frase: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar o seu último limite e dar o melhor de si mesmo. É isso aí, pessoal. É super fácil essa frase de ser entendida. Quando nós damos o nosso melhor, com certeza a gente vai deixando um rastro na nossa história, na nossa biografia. Às vezes você não vai conseguir o seu objetivo, mas você vai cada vez mais chegar próximo a ele e um dia você vai conseguir, com certeza. Tenha dedicação em tudo que você for fazer. Não menospreze pequenas coisas, porque delas você pode tirar grande proveito e grande aprendizado. Então esse termo resiliência no Brasil, ele não fazia assim, parte do nosso vocabulário, né? Que se sabia até o final da década de 90, mais ou menos, era que esse significado era técnico, era ligado à física. E aí olha o que ele dizia, olha que trazia a definição para a palavra resiliência. Era a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora de uma deformação elástica. Exemplo, resistência ao choque. Então, vamos ver, no Brasil então só se referia à física. Mas aí lá nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 1990, a gente percebeu que já havia duas definições para essa palavra de resiliência. E vamos ver qual é a primeira definição. Então, a primeira definição para a palavra resiliência refere-se à habilidade de o ser humano voltar rapidamente para o seu usual estado de saúde ou de espírito, depois de passar por doenças, dificuldades ou perdas. Aí vamos ver a segunda. Então, a primeira se refere a pessoas, ok? Agora vamos ver a segunda definição. A segunda definição diz respeito à habilidade de uma substância retornar à sua forma original quando a pressão é removida. Então, flexibilidade. Diante de tais definições, verificamos, portanto, que o termo se aplica tanto para material, para coisas, objetos, quanto para pessoas. Ok? Então, podemos dizer que, na psicologia da aprendizagem, a resiliência é vista como a capacidade que o indivíduo desenvolve desde sua infância para aprender a lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como choque, estresse, dificuldade de aprendizagem. E não há dúvida, portanto, que a resiliência é um conceito importante, com diversas possibilidades de aplicação, uma vez que pode contribuir para maior compreensão acerca do processo de construção do conhecimento e muitas vezes desafiado pelas adversidades com as quais a pessoa se depara ao longo de sua vida. Então, nós que estamos na educação precisamos ter muito em mente essa questão da habilidade de resolver problemas diariamente, constantemente. Nós temos vidas em nossas mãos, vidas que estão sob nossa tutela,
no período que estiverem em estudo, e essas vidas dependem da nossa atitude para com eles. E a nossa atitude para com eles deve ser a melhor possível na questão de auxiliá-los na resolução de problemas. Então, nós não estamos aqui para trabalhar apenas o conteúdo, professores conteudistas, e exigir que aquelas crianças tenham domínio daquilo e pronto. Nós precisamos criar alunos, olha só, nós precisamos criar alunos capazes de resolver os seus problemas. Nós nunca tivemos tanta situação, tantos casos de crianças com dificuldades de aprendizagem por ter um relacionamento ruim na escola, por sofrer bullying na escola, por ter problemas psicológicos causados dentro das casas ou dentro das escolas, dentro das salas de aulas. Então, professores, vamos ter empatia com as crianças. Não estou jogando a culpa ou de problema nenhum, problema de ninguém na costa de professor. O professor é herói, o professor tem que ser super valorizado, mas nós precisamos trabalhar com essas crianças, entendendo que são seres super capazes, são pessoas que estão ali conosco e estão observando tudo que se passa no seu entorno. Então, nós deixamos ali o método tradicional para olharmos para esse aluno como um ser que está ali, que tem uma geração atrás dela. Tem seus pais, seus tios, seus avós, e são crianças que estão sedentas de conhecimento. E nós precisamos fornecer as informações e precisamos auxiliá-las para que elas busquem as soluções para os seus problemas e com resiliência. Tá? A psicologia da aprendizagem diz que a resiliência está vinculada com a autoestima, sendo, portanto, de grande significado trabalhar com as crianças ainda pequenas para que possam desenvolver de maneira saudável esta capacidade. Melito afirma que uma criança que tenha boa autoestima irá tornar-se um adulto com boa capacidade de resiliência, visto estar devidamente preparada para ultrapassar os obstáculos com os quais se possa vir a deparar ao longo da vida. Quando uma criança é trabalhada desde pequena, tanto em casa quanto na escola, ela se torna um adulto com uma visão de mundo diferente. Ela vai enxergar os problemas e não vai ficar paralisada diante dos problemas. Ela não vai abaixar a cabeça e vai dizer ou vida, ou dia, ou azar. Ela não vai fazer isso. Ela vai olhar para o problema de frente e vai começar a analisar qual é a melhor forma que eu posso encontrar para sair dessa situação conflitante. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Pessoas que enxergam soluções são pessoas bem resolvidas. Pessoas que reclamam de tudo e não resolvem nada são pessoas com a autoestima baixa. Então, vamos trabalhar com as nossas crianças desde pequenas para que elas tenham atitudes sensatas, pensadas na resolução de problemas. Quem de vocês nunca teve a experiência de estar ao lado de um adulto que reclama de tudo? Nada está bom. Para ele, nada está bom. Mas ele não dá uma sugestão. Porque reclamar, todos temos direito. Mas nós temos o direito de reclamar e temos a obrigação de sugerir o que poderia ser feito para melhorar. O que nós podemos fazer para melhorar? Tá? Então, pensem nisso com carinho. A resiliência, ela deve fazer parte da vida da criança desde pequenininha. E jamais você tratar uma criança ou fazer tudo pela criança sem deixar que ela tome parte desse processo de aprendizagem, tá? De desenvolvimento. E aí, pesquisas mostram que as escolas que estabelecem altas expectativas para todos os seus alunos e as que lhes oferecem apoio para alcançá-las, sendo este apoio entendido como um fator de resiliência,
são as que têm altos índices de sucesso na tarefa pedagógica. Olha aí, tá? Quando você trabalha com a criança e você orienta para que ela resolva as situações, problemas que acontecem no dia a dia, essa criança vai, com certeza, ter um êxito muito bom e vai ter um desenvolvimento muito melhor do que aquela criança que tem a sua autoestima baixa e que não tem a autoconfiança em si mesma, tá? Então, alunos com autoestima alta, nota-se que resiliência e autoestima alta caminham de mãos dadas. Daí ser fundamental o professor estimular o aluno a ter uma boa autoestima, uma vez que esta o levará a enfrentar situações adversas de forma mais racional e tranquila. Quando você tem uma criança e ela chega na sua sala de aula, vou dar um exemplo para você. Talvez você vai se identificar, já passou por isso, já viu alguém que passou por isso. A criança chega, a criança tem um cabelo que está nos olhos. A mãe gosta daquele cabelo até. A mãe gosta, a mãe não liga, a mãe deixa. O cabelo assim. Tá te incomodando aquele cabelo da criança no olho. Mas, por favor, segura tua língua dentro da boca. Não fica reclamando, não fica falando. Talvez aquela criança até passou gel, porque aquele cabelo fica daquele jeito. Talvez aquele menino que está deixando o cabelo crescer, ele gosta do cabelo comprido, ele quer ter um cabelo comprido. E quem somos nós na fila do pão para ir falar para esse menino que ele tem que cortar o cabelo? O cabelo de homem tem que ser baixinho. Então, nós temos que ter um olhar atento, controlar o nosso falar, principalmente diante de crianças que estão em formação, porque elas jamais vão se esquecer das palavras dos seus tutores, dos seus mestres. Elas jamais vão se esquecer. Então, guarde os seus conceitos e os seus juízos para você. E oriente aquela criança para que ela busque a felicidade, para que ela busque resolução de problemas juntamente com a mãe. Porque se a criança quer o cabelo daquela forma e a mãe e o pai aceitaram, então eles são os tutores legais, eles respondem pela criança. Nós não temos nada que querer cortar cabelo, franja de criança, ficar cortando unha de aluno, nada disso. Isso não é nossa função. Tá? Isso é casa, função da casa, da família. Então vamos lá, agora a gente parte para a autoestima, né? Então a gente vê aqui que ter a sua autoestima em alta é como ser um ninja nas corporações e nos relacionamentos. É saber se desviar na hora certa de possíveis ataques emocionais e ir mais longe. Saber dar a volta por cima e atuar com sabedoria e equilíbrio. Opa! Agir como um ninja? Como assim? Quantas vezes nós agimos como um ninja quando nós damos a volta por cima nos problemas que aparecem? Aquela dificuldade que você pode ter financeira, perdeu o emprego, aí de repente você descobre que sabe fazer pão. Começa a fazer pão para vender e às vezes você vai vender mais pão, você vai ganhar mais dinheiro do que você ganhava quando você trabalhava lá naquele emprego que você perdeu. Às vezes você descobre que você é uma bela de uma confeiteira. Às vezes você descobre que você tem dotes artesanais, que você consegue fazer artesanatos, que você vai começar a fazer máscara para vender e suas máscaras são tão lindas que vai fazer o maior sucesso na cidade, você vai ganhar dinheiro. Quantas vezes você está com um problema de saúde e consegue ainda passar uma mensagem para as pessoas que também enfrentam dificuldades como a sua ou até pior que a sua, ou menor, e você consegue trazer paz, consegue trazer esperança com a tua mensagem que você passa. Mas por quê? Porque você está com a sua autoestima alta. Isso nos ajuda. Ligam lá o modo 1 de sobrevivência. Aí um contexto geral. A gente vai falar agora sobre o autorrespeito positivo. Então, ele diz respeito à importância e qualidades que conferimos a nós mesmos. A importância que damos às nossas limitações e às nossas potencialidades. É fato que todos nós temos limitações, isso é fato. Todos nós temos habilidades, mas são habilidades diferentes. Então, nós temos que entender
Qual é a minha maior habilidade? No que eu posso melhorar? O que eu faço de bom? O que é bom? Qual é a minha qualidade? O que eu tenho feito? Será que eu pegar algumas cestas básicas, tirar fotos, e ir lá entregar para os pobres? Nossa, que massa, ela é boazinha. Será que isso é relevante? Será que isso é importante? Ou será que se eu pego o que eu posso dar, pego algumas cestas básicas, pego algum material e entrego para as pessoas sem holofote, sem câmera, fazendo isso rotineiramente, ajudando quem você pode, será que isso aí não demonstra mais a sua qualidade? Então, o que eu penso de mim mesmo? Quem eu sou? Quem é a Leila na fila do pão? Mas não na visão dos outros, é na minha visão. Quem é a professora Leila na fila do pão? O que ela faz? O que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu consigo fazer? Então, é você acreditar no seu próprio potencial. É você saber que vai vir dificuldade e você vai dar um jeito para superar aquilo. Você vai conseguir superar aquilo. E aí vamos lá. Aqui. Isso conduz a uma conclusão. A autoestima pode ser alta ou baixa. E qualquer uma das duas é autoestima. A autoestima não tem relação com egoísmo, com prepotência e com superioridade. Tá? Então não quer dizer que uma pessoa é super bem resolvida com a vida, que ela é de boa, que ela é tranquila, que ela é egoísta, que ela é prepotente, que ela tem espírito de superioridade. Não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com isso, com a autoestima. Tá, pessoal? Então, aí eu coloquei aqui, né? Ao contrário, esses traços de personalidade denunciam baixa autoestima. E aí a gente vai ver acho que no próximo slide. Aqui mesmo, olha só. Então, segundo Branden, cada pessoa pensa e se comporta da maneira própria, o que corresponde à imagem que faz de si mesma. Assim, segundo o autor, olha lá, pessoas com autoestima baixa. Olha como essas pessoas são. E aí eu quero que você leia junto comigo e eu quero que você comece a reconhecer as pessoas que tem no seu convívio aí. Quem está perto de você, teus amigos, família. Começa, não fala, tá, pessoal, mas coloca lá. Quem é isso? Quem faz isso com uma certa frequência? Então vamos lá. Primeiro, as pessoas com baixa autoestima, elas têm a tendência de culpar os outros pelos seus erros. Ela não aceita que ela errou. Ela tem que sempre dizer, olha, eu só fiz isso porque a Maria falou que era para eu ter feito isso. Então a culpa é da Maria, não é meu. O erro não é meu. Essas pessoas acham que qualquer conversa é um confronto. Então, para eles, um diálogo simples é um confronto. Aí eles já se ofendem, já se irritam, levantam o tom da voz. Então, elas estão sempre armadas, com medo. E aí são o que a gente chama de melindroso, sabe? Aquela pessoa que você vai conversar com ela e ela já... Você tem que medir as palavras para falar com ela, porque ela já vai partir para o confronto. Ela acha que qualquer conversa, qualquer diálogo é para discussão, tá? Essas pessoas também, elas precisam ganhar nessas discussões, tá, pessoal? Não é só discutir, não. É discutir e ganhar. Elas têm que se sair por cima. A última palavra tem que ser dela. Ela não admite engolir a última palavra. Ela tem que soltar a última palavra. Essas pessoas são muito preocupadas com o que os outros vão pensar. Elas não conseguem se autoavaliar. Então elas sempre estão preocupadas. O que o fulano vai dizer de mim? O que o meu vizinho vai falar? O que o fulano vai pensar? O que o ciclano vai dizer? Tá? Então elas são muito preocupadas com o que os outros vão pensar dela. Elas dependem da imagem que os outros têm dela. Ela não se auto-julga, ela não se auto-reconhece. Ela depende do que o outro vai falar. Então, se alguém falar mal dessa pessoa, acaba a vida dela, acaba o dia dela, tá? Pode levar até uma depressão profunda. São pessoas que geralmente têm muita facilidade para ter depressão, tá? Para desencadear um processo depressivo.
Então, a gente pode até depois ter uma aula sobre isso, sobre a questão da depressão, da baixa autoestima, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando você identifica esse tipo de pessoa. Cuidado com o que você fala, cuidado com a forma como você age, tá? Porque para você talvez possa ser algo comum, algo normal, mas a sua autoestima pode incomodar essas pessoas que têm baixa autoestima, porque elas podem pensar que isso também é uma forma de provocação. Agora a gente vai ver as pessoas que têm uma autoestima elevada. Isso é uma regra. E eu vou falar só alguns, tá? Porque assim, tem um monte de outras situações. Essas pessoas geralmente assumem responsabilidade por suas ações. Mesmo que elas recebam uma punição, elas vão dizer o seguinte: bom, eu fiz mesmo, eu assumo que eu fiz isso e na minha concepção deu certo, então no ano que vem eu vou fazer de novo. Elas são pessoas afirmativas, mas elas não são agressivas, tá? Elas afirmam o que elas estão fazendo, elas demonstram para todo mundo, sem medo, mas sem agressividade. E são pessoas objetivas nas suas opiniões, tá? Elas conseguem dar a sua opinião, elas conseguem trabalhar de uma forma clara, objetiva, não fica de mimimi, de rodeio, não fica não, ela dá a sua resposta, a sua opinião de uma forma bem objetiva. Elas não se preocupam em demasia com o que os outros vão pensar dela, tanto faz o que os outros vão pensar dela, tanto faz, elas não dependem dos outros para viver, elas dependem delas mesmas, e elas têm isso em mente, porque elas se autorrespeitam, elas se autoavaliam e elas se autoamam. Tá? Elas aceitam-se pelo que são e não pelo que os outros pensam que elas são. Tá? Então, e é muito bom quando a pessoa se aceita. Muitas vezes as pessoas em relacionamentos abusivos acabam se fechando, né, para o mundo, acabam deixando de acreditar nas pessoas e aí elas ficam dependentes de alguém que a menospreze, que nunca elogie, isso tanto para o homem quanto a mulher, tá, pessoal? Cabe para os dois gêneros. Então, o relacionamento abusivo de todos os lados é muito ruim. Então, se essa pessoa que está sendo vítima tiver uma autoestima alta, ela vai mandar uma bica bem lá no meio do busanfão da pessoa e não vai seguir a vida dela para frente. Tá? Se ela tiver uma autoestima boa, ela não aguenta ali muito tempo, não. Então, quando a pessoa está bem consigo mesma, tudo vai bem. A sua autoestima está alta. Quando a sua vida emocional está em conflito, a sua autoestima, consequentemente, está em baixa, é o que eu acabei de falar. Então, algumas pessoas, quando elas estão com a vida emocional dela com problema, elas, consequentemente, tá, pessoal? Isso é fato. Elas decaem, elas se deprimem, elas passam por crises. Isso eu estou falando de pessoas que têm uma autoestima bem resolvida. Mesmo essas pessoas, elas também têm dificuldades, só que são pessoas que dificilmente vão falar, vão expor o que está acontecendo. Elas se trancam, elas se liberam, soltam o choro, elas soltam a angústia que está dentro delas e rapidamente ela levanta, dá a volta por cima e volta à vida normal. Poucas pessoas ficam sabendo, só mesmo quem está no convívio direto com ela, as pessoas de um vínculo mais profundo ficam sabendo. A grande maioria acha que nada está acontecendo, tá? Essas pessoas geralmente são assim. Agora, quando a pessoa está com a autoestima muito baixa, ela geralmente diz esse tipo de frase aí, né? Eu não tenho valor algum, eu não presto para nada, eu não vou ser nada, eu não vou conseguir, eu não valo nada. Então isso aí é problema, toma cuidado quando a pessoa começa a dizer esse tipo de frase, porque ela está com problemas emocionais, tá? E a vida emocional da pessoa manda muito. Algumas pessoas conseguem resolver bem esses problemas rapidamente e se levantam, outras não, tá? Outras não conseguem sair do marasmo, sair dessas situações difíceis, tá? Então, quando a autoestima é negativa, baixa, o crescimento e o desenvolvimento se estagna, ele para. A coragem diante da vida diminui.
tendência a suicídio. Recusamos até arriscar a busca de fatos novos, de sonhar. As pessoas param de acreditar, param de sonhar, param de ter pensamento com o futuro, né? Para ela, basta cada dia o seu mal. Então, por isso encontramos a afirmação de que a autoestima é um valor de sobrevivência. Tá? Lembra que eu falei lá no começo? A autoestima é um valor de sobrevivência. E aí, o tema resiliência. Dentro das ciências humanas, em especial nas áreas da psicologia e da educação, é de grande relevância para o estudo do desenvolvimento e aprendizagem humana. Uma vez que, como vimos, resiliência é a capacidade humana de enfrentar, vencer, ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade. Mas e a autoestima? A autoestima é confiança no próprio potencial, é a certeza da capacidade de enfrentar os desafios da vida, a consciência do próprio valor e do direito ao sucesso e à felicidade. Então, observamos que resiliência e autoestima caminham de mãos dadas. E aí, pessoal, é essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Eu quero que vocês respondam no seu caderno essas 3 questões que eu estou deixando aqui nesse slide. E que vocês comecem a se avaliar, que vocês comecem a observar melhor as pessoas que estão ao seu redor, dentro da sua casa, para que vocês comecem a tanto se ajudar, quanto ajudar quem estiver próximo de você e que você souber que esteja passando por alguma dificuldade nesse momento de pandemia, principalmente, tá? Quero dizer para você, também, querido aluno, que mesmo diante de tamanha dificuldade, tanto nós, professores, quanto de vocês, alunos acadêmicos, não desista, fique firme com o seu sonho, não largue a mão, ajude o amigo que você puder ajudar, o seu colega, o seu parceiro, não desista dos seus sonhos, não abra mão daquilo que você tanto tem lutado para conquistar. Vocês estão chegando à reta final e falta muito pouco para que isso aconteça. E eu quero que vocês todos lembrem-se sempre que os problemas vêm, mas com resiliência, com sabedoria, nós vamos, e com a autoestima bem elevada, nós vamos conseguindo resolver todos os problemas que batem na nossa porta. Não deixe esse problema entrar e se assentar no banco principal da tua casa. Peça para ele, por favor, dê licença, saia, porque nessa casa nós resolvemos problemas e não ficamos com ele, não nos acostumamos com ele. Muito obrigada, gratidão por sua atenção e eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, espero que vocês reflitam sobre esse tema resiliência e autoestima, tá? Um grande abraço no coração de todos vocês, fiquem com Deus, boa noite!